estamos começando mais um programa DNA, lembrando que o DNA na sua segunda temporada também com apresentação ao vivo por meio de lives e, portanto, um pouquinho reféns também da tecnologia, né? A nossa segunda temporada do DNA começou nesse cenário de pandemia, Covid-19, e experimentando o isolamento social, que tem feito com que a gente se reaprenda um pouco mais sobre nós, sobre as nossas relações e também sobre as nossas atividades profissionais. Nesse cenário, nós encontramos um projeto muito criativo, que demonstra a visão empreendedora e otimista diante dessas circunstâncias. F Marques Live é o projeto, é a empresa que nasce nesse contexto, que é uma empresa de transmissão televisiva e produção de mídia localizada em Teresópolis. Fabiano Marques é o idealizador desse projeto e é quem está comigo aqui hoje para compartilhar a sua visão e sua experiência com esse projeto. Fabiano, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigada pela sua disposição e disponibilidade em estar com a gente no DNA para compartilhar um pouquinho, né, da visão desse projeto. Tudo bem, tranquilo. Fabiano, eu queria deixar você à vontade para você se apresentar, né? Fabiano é músico, é empresário, mas eu queria não resumir seu currículo assim, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente da trajetória da sua carreira, para que as pessoas depois entendam como você chegou na F Marques Live. Uhum. Então, eu comecei como músico, bem jovem, com 15 anos, e aí tocando na banda do meu pai. Com 18 anos, entrei na banda Expressão Brasil, com meu compadre Wenderson Rosa, a qual a gente até hoje faz shows com ela, né? Mas exatamente há 15 anos atrás eu migrei para o outro lado, né? Eu vim para a área de locação de material, de som, luz, palco, e mudei de lado de palco, né? Saí do palco, fui para o backstage. E a empresa tem 15 anos, a gente faz locações para eventos de todo porte, até artista de renome a gente faz, e estávamos indo bem até esse momento, né? Uhum. Agora, na tua carreira como artista, você tem... você viveu muitos anos, né, só como músico? Sim, sim. Basicamente assim, até hoje eu exerço raramente, mas exerço a função de músico. Mas até 2011, vamos dizer assim, direto, sendo a minha profissão primária, né? Tocando. Eu toquei, foi quando eu saí da banda do Guilherme Arantes, em 2011, e aí eu aproveitei esse gancho e falei, não, então é hora da gente mudar, aproveitar, e a empresa nesse meio tempo estava começando, embrionário ainda, mas esse foi o start que aconteceu, foi quando eu saí da banda do Guilherme Arantes em 2011 e foquei na empresa, mas até 2011, sim, era só músico. E a gente vai compartilhar aqui durante o programa sobre o teu percurso como empresário e essa viradinha de chave, né, que houve com a pandemia. Mas até a gente chegar nesse cenário, eu queria falar um pouquinho do artista, né? Como que um artista, só para a gente contextualizar, né, mas como você acha que um artista lida com afastamento social, Fabiano? Vamos desenhar só um cenário para o público, né, de como vocês se sentem como artistas com afastamento. Pois é, eu acho que tem dois lados, né? Penso que tem dois lados. O lado que assim, a gente está desde sempre acostumado com aglomeração, né? E desde meus, 7 anos de idade, que eu tocava com meu pai, dando canja nos shows dele, eu tô acostumado com a aglomeração. Então, se vão aí alguns bons anos. Mas tem o outro lado de quando você está isolado da sociedade, você tem ali à mão um violão, um piano, uma voz. Então, são fatores de alento. Você ouve uma música, ela te remete a uma época,
te dá vontade de pegar um instrumento e acompanhar a música que você está ouvindo. Então, você tem um companheiro, né? Ou uma companheira, vamos chamar assim, que é a própria música. Da mesma forma que ela te ensinou a vida inteira que você depende da aglomeração, né? Automaticamente. Mas agora tem esse lado que você tem ali um parceiro, né? Eu pego o violão, vai, toca um pouquinho. E eu tenho a sorte de ser casado com uma musicista, então ela é cantora, também toca piano, então a gente acaba se divertindo também em casa com a música. E depois disso veio o projeto, que aí já é todo dia com a música, mesmo em pandemia, né? E vamos falar então um pouquinho do projeto, porque para a gente contextualizar, depois a gente vai falar um pouquinho do consumo digital propriamente dito, né? Explica pra gente o que é o projeto, antes de mais nada, né? E como ele começou. Então, o projeto, basicamente, hoje, assim, a gente tem ideias de abrir outros braços com o que a gente montou aqui, mas hoje a gente especificamente montou para fazer lives com artistas da cidade, movimentar a cena artística, tirar um pouco os músicos de dentro de casa para que essa coisa que a gente fala, né, de estar acostumado a tocar, fazer show, se reunir com as bandas e de repente isso foi estancado de 100 para 0, né, de um dia para o outro. Então trazer os músicos e automaticamente a gente tenta angariar algum recurso financeiro para esses músicos e para toda a parte técnica que continua trabalhando aqui comigo. Eu optei por não desligar ninguém e a gente tentar juntos sobreviver a essa pandemia através desse projeto. E como é que foi essa virada de chave, Fabiano? Explica pra gente como que ele nasceu. Porque você tem uma empresa de evento, então vale a pena a gente, né, chamar a atenção aí que não é uma questão de sobrevivência de músicos apenas, mas do teu próprio negócio, né? Então, exatamente. O que você tinha de infraestrutura, né, quando você se viu diante da crise, em que é fato, né, que a agenda de vocês foi a primeira a ser impactada, né, acho que é a primeira classe a parar de fato, foi não só a artística, mas todas as organizações de evento, né, foram as que primeiro pararam. Exatamente. Como se diz, provavelmente serão as últimas a voltar, né? Então, quando você se viu diante disso, qual foi a virada aí primeiro bate um certo desespero, porque você, assim, de certa forma, eu sou responsável por algumas famílias, vamos dizer assim, né? A empresa, né? Se torna responsável por algumas famílias. E março foi o último evento que a gente fez. E aí, na semana seguinte, a gente faria 2 eventos grandes, um na Praça Olímpica, onde você conhece bem, um evento grande ali de food truck, assim, a gente montou o evento, que a gente começa a montar o evento a partir da terça-feira, isso no final de semana de 13 a 15 de março. A gente chegou a montar, na sexta-feira, às 18 horas, foi decretado que a gente não poderia fazer mais o evento. Então ali, eu não só deixei de ganhar o valor do investimento do trabalho, pelo contrário, eu gastei, né? Porque eu gastei para montar, gastei com a alimentação da montagem, do transporte. Então ali já começou tudo. E aí, ainda tive que desmontar, né? Estava exatamente tudo montado, pronto para começar. Eu começaria às 19 horas, às 18 foi decretado que não poderia ter. Os custos já estavam lá. E aí a gente... Tudo funcionando, aquele alô, ei, alô, som, já tudo feito, tudo testado, tudo funcionando, gerador funcionando, tudo funcionando. E aí a gente ainda passou sábado e domingo desmontando tudo aquilo que a gente havia montado. E aí começa a bater a tristeza, e você, e agora, o que eu vou fazer? E a gente faria o Thier no domingo também, o Mumuzinho, acho que era Mumuzinho, no Campo Teresópolis, no dia 15. Então a gente faria esse evento e faria o Mumuzinho no Campo Teresópolis. Caiu tudo, né? Então a gente deixou de arrecadar o valor desses 2 eventos, ainda gastou na montagem e na desmontagem desse evento. E traz tudo para Algapão,
começa a descarregar, começa a bater meio desespero. E agora? O que a gente vai fazer? Os caminhões carregados, sendo descarregados, a gente sem perspectiva. E foi assim aquela semana inteira. Do dia 15 ao dia 20, o que vamos fazer, como é que vai ser. E as notícias cada vez piores no mundo, né? Uhum. E aí, de uma quinta para sexta, eu tive esse insight, já não conseguindo dormir direito. Aí, numa madrugada, eu pensei, poxa, vamos ver se a gente consegue montar aqui. Já estava começando essa coisa de live pelo Instagram, né? Que a gente chama da live do armário, né? Que você só vê armário aparecendo, né? Então, a gente... Não é? A pessoa senta no armário, é a live do armário. Eu falei, então a gente precisa tentar, de repente, fazer uma live mais elaborada. Foi aí que eu tive a ideia de pegar todos os equipamentos que estavam no galpão, tirei os caminhões do galpão, e onde era a garagem do caminhão, a gente montou um estúdio. E aí, com toda a infra que a gente tem para oferecer, com som, luz, painel de LED, palco, toda aquela iluminação cênica com fumaça, tudo de um show, né, que a gente está acostumado a ver num show. A gente montou dentro do galpão, onde seria a garagem dos caminhões. A gente tirou, botou os caminhões para a rua e montou o estúdio. E aí deu start. E aí... mas antes disso, a gente precisou de uma pessoa que é muito importante nesse que vale a pena frisar, nesse meio do caminho, que foi a primeira pessoa que eu contactei quando eu tive a ideia, que é o Otônio Carvalho, que é uma pessoa fundamental nesse projeto, porque eu não tenho ainda, né, os recursos de captura e transmissão, né, porque eu não trabalhava com vídeo, não tinha nada. E o Otônio é um amigão, parceiro de longa data, que trabalhava com fotografia e trabalhava com futebol. Então ele para em dezembro e volta em março, né? Tem aquele ato ali de férias do futebol. Ele trabalha com futebol infantil, e quando ele ia voltar, a pandemia chegou para ele também. Então ele se viu lá com inúmeros equipamentos de fotografia e sem trabalho. Então foi uma pessoa que abraçou a causa, assim, ele tem assim um cuidado bacana, assim, com o projeto. Ele que criou a logo, ele que faz toda a parte visual, todos os flyers, os cards, né, que a gente faz, enfim, que a gente vai falar depois. Então foi uma pessoa, assim, fundamental no projeto, porque ele abraçou a causa comigo. Sem ele a gente não faria, porque eu não tinha essa parte de captura e transmissão. E a gente vê também, né, no meio da crise, assim, um aspecto muito positivo, que é a união de parceiros mesmo, né? As parcerias estão mais fortalecidas, né? Parece que a gente chegou no entendimento mais claro de que juntos somos mais fortes, né? Inclusive, nas redes aí tem essa hashtag, né? Juntos somos mais fortes. E isso tem tornado, inclusive, as nossas relações profissionais muito superiores, né, Fabiano? Sim, a gente até adotou aqui um bordão que é a corrente do bem, né? Isso, assim, eu falei do Otônio, mas isso é extensivo, assim, a todos os colaboradores aqui da empresa que também estão se dedicando, que pra gente é uma novidade esse mundo, né? Porque a gente se viu entrando num mercado que a gente não conhecia, então você acaba tendo que lidar com questões que você não sabia. Então, os colaboradores realmente abraçaram a causa e se dedicando em aprender, porque uma coisa é você fazer luz para show, outra coisa é você fazer uma luz que vai ser capturada por uma câmera, é diferente, né? Você tem que ter cuidado com o canhão de luz não passar no foco da câmera, na lente da câmera, você não pode botar uma luz tão densa, porque vai atrapalhar, você não pode soltar muita fumaça, que o iluminador adora, né? Solta fumaça, a luz dele fica linda. Para televisão, você não pode fazer tanta fumaça. Então a gente vai aprendendo, estudando, se adaptando, e a galera da empresa, assim, se doando, assim, muito bacana esse período. Além dos artistas também que vêm aqui. A princípio a gente está assim, né, trabalhando por amor à arte, à causa, porque tá difícil a gente conseguir recurso, porque tá difícil para todo mundo, né? Mas o propósito final é esse, mas a gente ainda tem um pouco de resistência.
A gente vai falar um pouquinho dessa resistência e dos desafios. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha agora, né? E a gente volta em instantes, é rapidinho mesmo, fica aí.